Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que ela faça eterna morada em nossos corações. Saúdo aos presentes e os que estão pela internet. Que o Senhor abençoe a cada família aqui representada. Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que há aproximadamente 10 mil anos, o sistema solar Capella, um planeta que estava em estado já definido de evolução, precisou fazer o corte, a separação, o seu apocalipse, guardadas as proporções. Porque a maioria das pessoas não tem ideia do que é o apocalipse. Mas é um momento de cisão, de separação, uma linha de corte. E Emmanuel relata que aquele planeta do sistema Capella deveria então ser limpo daqueles que estavam imundiçando o local, ou seja, as pessoas que não conseguiram angariar recursos morais suficientes para continuar habitando aquele local. E então, a cada momento, na morte, no desencarne normal, no desencarne coletivo, da forma que cada um ia desencarnando, eles se encontravam na presença de um supremo tribunal, um tribunal excelso, um tribunal de luz. E ali, provavelmente, cada um recebia o seu peso, o seu júdice, o seu julgamento. Imaginamos, claro, como deveria ter sido, porque em alguns eles deveriam chegar e dizer: parabéns, meu irmão ou minha irmã, você conseguiu ganhar recursos suficientes para continuar nesse planeta. Portanto, a sua próxima encarnação será ainda neste orbe. Outros, com certeza, também ouviram a triste notícia de que deveriam partir dali. E provavelmente foi algo semelhante a: sinto muito, meu companheiro, meu irmão, mas você já não cabe mais nesse lugar. Sua evolução moral foi tão ínfima acerca dos outros que é necessária a sua retirada para que você evolua moralmente num outro planeta e que a sua evolução intelectual faça com que esse planeta consiga também evoluir intelectualmente. O Senhor necessita de você, mas neste momento em outro local. Nós imaginamos, claro, que a pessoa devia ficar revoltada, tentando se defender de alguma forma. Mas eu fiz. Não tinha conversa. Naquele momento, mãos e pés estavam atados. Porque eles estavam no último momento, na última encarnação de corte. E ali não tinha mais conversa. Eles tinham que realmente ser retirados dali. Não tinham outra opção. E então foram retirados. Emmanuel nos relata que um grupamento grande dessas criaturas veio ao sistema solar, veio ao planeta Terra. E então se espalharam pela história da humanidade, mostrando grandes avanços tecnológicos, grandes avanços intelectuais. Entretanto, demonstravam claramente uma extrema baixeza moral. Nós vamos recorrer nesse momento à história. Peço para que todos voltem comigo, retomando a história pelo campo, pela estrada, retomando as pegadas que deixamos e recolocando o pó do caminho que tiramos do ombro. E nós agora estamos vendo o início do Império Egípcio há aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo. E ali vemos grande desenvolvimento tecnológico. Nós vemos grandes inteligências, tecnologias muito além do que se poderia imaginar para aquela época. Vemos, por exemplo, grandes templos de áreas livres, de vãos livres enormes, de pés direitos altíssimos. Não sou da área de engenharia, sou um reles teólogo, mas o que eu aprendi é que pé direito é a distância do solo ao teto, e eram grandiosos esses pés direitos, e, interessantemente, que não existia uma única peça de metal nestes templos. E quando hoje nós vemos os engenheiros construírem prédios de até 4 andares, sem metais, as pessoas ficam horrorizadas, dizendo: isso é um absurdo, isso vai cair. Não vai não. Não vai, porque a história provou que não. Que é só saber como fazer. E eles já sabiam. Se você perguntasse a um deles: mas de onde você tirou isso? Provavelmente ele diria: não sei. Me veio na mente, eu fiz e funcionou. No início ali também nós vamos ver as artes sendo colocadas em relevo, alto e baixos relevos. Vemos construções perfeitas, alinhadas. Vemos, por exemplo, as pirâmides, que nada mais, nada menos são que... O que são as pirâmides? São blocos de pedra. Túmulos! Túmulos para os reis do Egito, também conhecidos como faraós. Os reis do Egito tinham esses túmulos em formas piramidais. A pirâmide ali,
existem várias teorias, inclusive de ufólogos, dizendo que seres extraterrestres vieram em naves interplanetárias e geraram, de alguma forma, um campo que inverteu a força máxima que nos carrega pela Terra, que é a gravidade, fazendo com que esses blocos pudessem ser flutuados e reencaixados. Ótimo, não vou questionar isso, desde que se prove. Até então é teoria. Várias teorias, uma inclusive de que houve movimento de areia e água para que esses blocos fossem colocados mais acima, encaixados nas áreas mais altas. Houve também ideias de que poderiam ter sido empurrados como rolamentos de árvores, troncos em forma de rolamentos, esses blocos foram empurrados e alguém ia colocando um tronco na frente, fez um tipo de esteira. Ok, o problema é que eu não conheço hoje nenhuma árvore que flutue para que pudesse fazer isso com o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto andar de pedras. A primeira tudo bem, e as demais? Não estou questionando, porque devem ter seus argumentos. Mas até hoje não se fechou a questão de como as pirâmides foram criadas. Teorias, é só o que nós temos. Mas no fim das contas, elas estão lá, até hoje, para mostrar. Não existe hoje ainda um único guindaste capaz de carregar um daqueles blocos. Para se carregar um bloco daquele, precisa de pelo menos 2 guindastes dos que nós temos hoje. Então vocês têm uma ideia. Ao fazer um corte arquitetônico, nós vamos perceber câmaras. Ali onde ficaria o sepulcro do faraó e o sepulcro dos seus tesouros e dos seus servos, que eram mortos ou se deixavam morrer para serem sepultados com seus senhores. Provavelmente uma péssima época para servir a realeza. Mas era ali. E inclusive os faraós demonstraram o que nós dizemos hoje, uma das coisas mais ridículas que podemos dizer, inclusive no meu espírito, uma das frases mais ridículas, que as riquezas não vão para o túmulo. Conversa fiada. Os faraós provaram que vai. Não passam do túmulo. Mas até o túmulo elas vão sim. Podem ir. Existe um americano que não sei se ele conseguiu, mas ele foi à justiça para ser sepultado em seu carro. Se ele acredita que vai vislumbrar uma carteira de motorista do outro lado, ele está muito enganado, porque pelo que eu sei, quem faz o teste é o próprio Cristo. Então não tem jeitinho. Vai ter que passar. E você imagina que você fazendo um teste de direção do lado de Jesus. Se você acha que ficar nervoso do lado de um fiscal do Detran é uma coisa, imagina então. Mas ali então, mostrando também uma câmara que passava, que saía da área onde ficaria o sepulcro do faraó, e que ele vai diminuindo em extensão, em diâmetro, e até que ele chega quase ao topo da pirâmide. Numa saída bem estreita. Quando vamos analisar aquilo, perguntamos aos jovens, para que serviria aquele duto? E certa vez um jovem falou assim, para respirar. Eu virei para ele e falei assim, morto não respira. Inclusive, uma das características para saber se está morto, você está respirando. Eu falei, não, porque eles acreditavam, conforme o livro Egito dos Mortos, que o faraó, no decorrer do seu desligamento físico, ele iria passar por provas, e essas provas iriam encaixá-lo cada vez num diâmetro menor, até que ele tivesse condições de se libertar no topo da pirâmide e ir para o plano superior, onde, de acordo com eles, era o lugar dos reis do Egito. São teorias. Interessante, meus irmãos, que se você imaginar que aquilo é um simples lego, você está enganado, porque existem cortes nas pedras que, ao empurrarem, elas eram encaixadas no outro corte, com perfeição. E ainda não havia sido descoberto a luz extremamente focada, que nós chamamos de laser. Mas eles conseguiram fazer aquilo com perfeição. Ainda hoje, grandes grupos de arquitetos vão à região do Egito para conhecer aquelas belezas maravilhosas, tecnológicas. Vamos ver incas, mais astecas, 4 e 5 a.C., 12 e 13 depois de Cristo, 15 depois de Cristo. Vamos ver esses povos todos fazendo a mesma coisa. Templos suntuosos, de grandes mãos livres, de grandes pés direitos. E os seus sepulcros em pirâmides. Vamos ver da mesma forma.
E hoje, interessantemente, podemos avaliar do alto que estas pirâmides incas, maias, astecas e as egípcias se alinham como se não existia sistema de posicionamento global, chamado GPS. Alinhe-se pelas estrelas. Não é possível. O céu que estamos vendo hoje tem exatamente 3 anos de idade. Mas esses indivíduos sabiam como fazer isso. Se você perguntasse para ele como, ele dizia, não sei. Me veio a ideia e eu fiz. Aquilo brotava. É o que mais tarde nós vamos ver os gregos chamar de eureka. A ideia que brota como se fosse um sopro da divindade bendita. E ali, esses indivíduos todos, os primeiros, os grupamentos egípcios, os exércitos egípcios vinham em grupamentos, em colunas, bem organizados, bem estruturados. E eles vinham marchando e destruíam todos pelo caminho. E o indivíduo tinha uma única escolha: morte ou servir de escravo ao Egito. Era a única opção que ele tinha. Só essa escolha. E alguns escolheram a morte, outros a servidão. E se tornaram servos. Vamos ver desde egípcios, maias e astecas também a execução de seres humanos em prol dos seus deuses. Ora, isso demonstra claramente a baixeza moral de um povo ou de um indivíduo, a escravidão e a execução de seres humanos em prol de divindades. Isso demonstra claramente que eles eram extremamente baixos em nível moral, mas intelectualmente inteligentíssimos. No Egito vamos ver pela primeira vez a ideia do arquiteto real, que era o responsável pelo design, pelas criações. Vamos ver ali a história se escrever. Mas vamos ver também os grandes lamentos do passado, as dores, os suplícios provocados por esses impérios, porque em algum momento eles torturaram e executaram muitos seres humanos. Todos eles. E todos vieram a ruir. Quando avançamos um pouco mais, vamos ver Machu Picchu. Alguns aqui já devem ter visto imagens de Machu Picchu. Alguns talvez já tiveram a oportunidade de visitar. Machu Picchu tem 2 características que eu gostaria de dividir com vocês. Volto a dizer, não sou da área de engenharia e arquitetura. Sou simplesmente um teólogo. Mas sou curioso, sou pesquisador e fui perguntar. Certa vez vendo um tipo de escadaria ali em Machu Picchu, e eu fiquei assustado com aquilo, imaginando, para que aquela escada? Uma coisa meio estranha, meio sem pé, sem cabeça, e eu me lembrei daquelas escadas que nós vemos pelas estradas de alta rodagem. Escadas que brotam do chão e desaparecem no nada. Escadas que vão do nada para lugar nenhum. Vocês já viram isso na própria Dutra? E então você imagina, quando eu era criança eu olhava e dizia, meu Deus, para que uma escada ali? Quem que sobe ali? Quem passava de ônibus eu ficava olhando por cima para ver para onde aquela escada ia, ela ia exatamente para lugar nenhum. E eu ficava, como é que pode? E eu vi esse mesmo tipo de escadaria em Machu Picchu. E então questionei certa vez, e um engenheiro foi me explicar que aquilo não eram escadas. Aquilo tinha uma função muito específica, que era reter a força da água ou da enxurrada que vinha provocar deslizamentos de terra, e inclusive levando graves acidentes à pista. Então ali a água era conduzida, passava por aquele formato de escada, para que aquela força da água fosse retida e ela pudesse ser distribuída calmamente, tranquilamente, para lugares escolhidos para isso, sem que ela invadisse em quantidade de água ou mesmo levando detritos para as pistas. Descobri mais tarde, já adulto, que aquilo realmente não haveria a menor possibilidade de ser escadas, porque a engenharia determina que de uma escada, um degrau para o outro, se tiver a partir de 6 milímetros de diferença, é o suficiente para causar graves acidentes nessas escadas. As escadas têm que ser perfeitas, no máximo de 6 milímetros de um degrau para o outro de diferença. Caso contrário, é muito grave o tipo de acidente, tanto para quem sobe quanto para quem desce. A engenharia explicou isso. E eu entendi também que aquilo não poderia ser escada ao observar com olhos de adulto, porque ele tem um degrau mais inclinado para um lado, para o outro, um maior, um menor, então escada realmente não há possibilidade. Mas já lá, em Machu Picchu, já existia aquele tipo de escadaria para reter a força da água, para evitar o assoreamento
do terreno. Vamos ver também sobre o solo de Machu Picchu, claramente definido e demonstrado, inclusive por engenheiros e arquitetos. Existe um duto que divide a água pela cidade toda, distribuição de água de toda a cidade. E ele tem exatos 6 graus de inclinação. Modelos computacionais foram feitos e descobriu-se que se 5 graus apenas estivessem ali, algumas residências não receberiam água. Se fosse 7 graus, algumas seriam inundadas. Da onde tirou isso? Como é que eles puderam calcular naquela altitude, aquele tipo de inclinação, para que a água fosse distribuída de igual forma? Se você perguntasse para eles, eles diriam, não sei, me veio a ideia, eu fiz e deu certo. Eles tinham o conhecimento, mas não sabiam de onde esse conhecimento vinha. Porque não vinha da própria Terra. Vinha de vivências anteriores em um planeta intelectualmente superior. Saímos da história e vamos para a Bíblia, para o texto sagrado. Todo texto que fala de divindade é sagrado. Os Vedas, o Alcorão, o Pentateuco Espírita, a Bíblia, são livros sagrados. Todos eles. Porque falam do divino, do sagrado, do sacro. Nós profanos, ele divino. Da forma que cada um enxerga, não importa. Mas a Sagrada Escritura fala no início da Gênese bíblica que ali foram criados os primeiros seres humanos. De acordo com eles, Adão e Eva. Já falamos sobre isso aqui em palestra anterior, se eu não me engano, do ano anterior. Que não existe Adão, nunca existiu Eva. Que isso é uma história com é uma ficção. Mas, como dizemos também, na filosofia, é um mito. E o mito é a tentativa racional de explicar aquilo que eu não sei. Não sei explicar, então eu tento criar uma resposta inteligente para aquilo, ainda que eu não tenha um argumento. É essa a definição de mito para nós, filósofos. É a tentativa racional de explicar o que eu não sei. Por que tentativa? Porque todo mito com o conhecimento tende a cair. Quando vamos estudar o texto sagrado na língua original hebraica do povo hebreu, vamos perceber que a palavra Adão vem da palavra hebraica Adamá. Adamá, terra fértil. Então o indivíduo Adão não é Adão. Não foi, nunca será e não é. Adão quer dizer ser humano, criatura do barro vermelho. E não existe Eva, mas existe Rava. Em hebraico, vidas. É o momento em que Deus dá ao ser humano a possibilidade de várias vidas. É uma forma simplória de explicar algo que nós não teríamos condições de entender. O próprio Cristo vem falar muitos séculos depois acerca disso, aproximadamente quase 4 séculos depois Jesus vem, em torno de 3.700 anos, ele vem falar e vem dizer para nós, olha, tem coisas que eu estou falando hoje que dá para falar, mas tem coisas que eu não posso falar porque vocês não têm condições de entender. Então eu vou pedir para que daqui a um tempo venha o Consolador. E o Consolador vem através da doutrina espírita explicar coisas que Jesus disse e que nós não entendemos, explicar melhor e explicar coisas que nós não teríamos menor condição de entender. Porque o conhecimento vai evoluindo e então as explicações vão chegando, a verdade chega e conforme diz João 8, verso 32, e conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. Então ali, vamos ver no texto sagrado o relato dos primeiros momentos daquela humanidade ali, aqueles indivíduos que chegam num local que está em absoluta treva de conhecimento. Eles estão ali com um conhecimento vibrando na mente deles, que eles não sabem de onde veio, mas estão em meio a um bando de ignorantes que não têm a menor ideia do conhecimento que eles têm. Quem aqui conhece bem o WhatsApp ou o Facebook, lida muito bem com isso? Levante o braço. Sem vergonha, não vou fazer nenhum medo. Imagine, minha irmã, você num local que não tem sequer eletricidade, muito menos tecnologia. Você sabe que é possível, com uma única linha e um toque, mandar uma mensagem para o outro lado do mundo. Mas nada disso é possível porque a tecnologia não está disponível. Imagine a sua cabeça como ficaria. Sabendo que é possível, mas não tem o recurso. Imagine o suplício que isso causaria. E causou neles.
Eles sabiam que era possível fazer tantas outras coisas, mas não tinham os recursos materiais para aquilo, não tinha tecnologia. Rapaz, eu sei que deve ter um jeito que faz, mas eu não sei. Por quê? Porque eles tiveram a lembrança das suas vivências anteriores apagadas. Não o conhecimento. O conhecimento é acumulativo. A lembrança da vivência é passada pelo véu do esquecimento. Glória a Deus por isso. Certa vez dois irmãos, um rapaz e uma moça, grandes amigos. Quer dizer, isso é até um pleonasmo, porque todo irmão é amigo do outro, não é? Não? Ah, então tá, eu achei que o irmão era sempre amigo, muito amigo do outro. E eles muito amigos, e um dia ele virou para mim e falou assim, eu não acredito muito nesse negócio de reencarnação, não. Eu virei para ele e falei assim, não, você não tem que acreditar em nada, você acredita o que você quiser. Ele, não, mas eu quero te explicar. Eu falei, então explique. Ele falou assim, não, eu não lembro o que eu fiz. Eu falei assim, mas eu sei o que você fez. Uma coisa pelo menos eu sei. Ele sabe? Eu falei, sei. Ele, o quê? Essa que hoje a sua irmã se adora tanto, você matou ela esganada. Você apertava o pescoço dela, ela morreu na sua mão, você olhava nos olhos dela e ria de alegria. Aí ele, credo, é mesmo? Eu falei, não, mas você viveria bem com essa ideia? Você conseguiria viver essa vida com essa lembrança? Aí ele fez exatamente assim, ele apoiou no lugar e falou assim, não. Eu falei, tá aí a sabedoria dos céus. Esquecer o que fomos, para podermos ser quem temos que ser. Lembre-se, Jesus é o único capaz de olhar nos nossos olhos e dizer, eu fui o que você é, mas você será o que eu sou. Nós chegaremos lá, passo de cada vez, mas chegaremos lá. E então ali, imagine então, minha irmã, você sabendo que existe uma ferramenta de comunicação com o mundo inteiro, num simples toque, mas nada disso existe. Nem o smartphone, nem o computador, nem linhas de distribuição, nem a internet. Você sabe que é possível, mas não sabe de onde vai tirar. E então você começa a cair no suplício. Você chega num local de trevas e começa a ranger os dentes de raiva, porque você está ali por um único motivo. Qual foi? Invigilância. Você não quis evoluir. Optou por ficar no mesmismo. Aí então você começa a ranger o dente de raiva de você mesmo por ter aberto mão de tantas oportunidades que foram dadas para evoluir. Você optou por não fazer coisa alguma. Ficou naquele nível e teve que sair na linha de corte. E então você vai cair em choro, com saudade de algo que você não sabe o que é. Saudade de um tempo, de um local que você não tem a menor ideia, mas sente no seu íntimo saudade daquele lugar, daquele tempo, e você não tem ideia do que é. Então eu preciso que você, por favor, meu irmão Márcio, guarde para mim trevas, choro, ranger de dentes. Ok? Só isso. Vamos ver ali, naquele momento, quando o ser humano vai então comer, qual o fruto mesmo? Nem pintando de azul, nem com a força hercúlea. A palavra maçã não aparece na Bíblia em nenhum único lugar, nem no original hebraico, nem nos trechos aramaico, nem no Novo Testamento grego. A palavra maçã não aparece em nenhum lugar do texto sagrado. Lá diz que Rava comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem nada de maçã. Ah, então por que a maçã? Sei lá, provavelmente ganhou o diabo a maçã, porque é a maçã. Existe também uma teoria de que uma língua antiga, a palavra maçã se assemelha à palavra morte. Então alguém falou, eu acredito o seguinte, alguém não gostava de maçã, se fosse eu, quem me conhece sabe que eu daria o nome de Giló. Porque o Giló não é obra de Deus, não é, por isso eu não posso comer Giló. O teólogo não pode comer coisa alguma que não tenha sido feita por Deus. Deus não fez Giló, então eu não como Giló. Ainda que eu gostasse, eu não teria eticamente o direito de comer. Pois é, e na verdade o diabo é a confusão que fizeram. Os Gilóides acham que é o diabo. Confundiu. Ah, não, o diabo é maravilhoso. Aí vem o indivíduo todo feliz e fala assim, olha na cara do teólogo e fala assim,
Eu amo Giló. Não faça isso não. Isso é desrespeitoso. Você tem o direito de amar, mas é desrespeitoso você dizer na cara de alguém que busca o divino que você ama o demônio. Você ama o mal. É desrespeitoso. Você pode amar, mas é desrespeito. Tá? Você pode até torcer pro Vasco, mas ficar apontando dentro na cara do flamenguista é desrespeito. Então, vamos maneirar aí. Então, ninguém adora Giló aqui não. Não e ponto, acabou. Falei mesmo. Pão de queijo é espetacular. Pão de queijo foi o próprio Deus que fez. Não foi ninguém, ele mesmo. Seguindo ali então, quando ali a mitologia da Gênese bíblica veio trazer a ideia do momento em que a curiosidade é despertada, que começa então a fazer efeito o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é ligado diretamente ao modelo racional. Eu, para escolher, preciso ter condições intelectuais para discernir entre certo e errado. Portanto, o livre-arbítrio só existe quando o indivíduo tem a razão desperta. Se o indivíduo entra em estado de possessão, de loucura, o livre-arbítrio dele está naturalmente desligado, porque ele não tem condições de raciocinar o que é certo e o que é errado, pode inclusive andar por uma via e ser atropelado e morto, e não ter sido a sua escolha cometer suicídio. Então ali não há livre-arbítrio. O livre-arbítrio é ligado à razão. Mas, interessantemente, também o livre-arbítrio é ligado a seres imperfeitos. Seres perfeitos não têm livre-arbítrio, porque seres perfeitos não duvidam. Sempre fazem o que é certo e acabou. Nós temos livre-arbítrio porque eu faço isso ou isso, eu vou por esse lado ou por esse. Teve dúvida. Demonstra imperfeição. Dizer que Deus tem livre-arbítrio é dizer que Deus é imperfeito. E isso eu não admito, porque ainda que como filósofo Deus para mim seja uma convicção, como teólogo Deus para mim é uma certeza absoluta, plena, incondicional, irrestrita. E Ele é perfeito em tudo que é e em tudo que faz. Mas seguindo, vamos ver ali o momento em que desperta a condição racional do indivíduo e ele começa a fazer as suas próprias escolhas e ele começa a acertar e errar, acertar e errar. E ali, quando ele descobre isso, ele é retirado do paraíso. Aí é o relato do momento em que ele comete o pecado capital, o pecado absoluto, que na verdade é a desobediência da lei divina. Porque ali dentro daquela alegoria, vamos ver uma árvore central que Deus coloca, naquela época deve ser neon, não tinha LED ainda, mas setas e neon dizendo, aqui não, essa não pode comer, essa não. Porque, quer dizer, é o certo, né? Vocês que são pais devem ter feito isso. Vocês desencapam fios, deixam desencapados no chão e dizem para os filhos, não pode pôr a mão, é isso? Não? Então por que Deus vai fazer um troço desse? Colocar uma árvore no meio e falar, dessa aqui não pode. É a mesma coisa dizer assim, é só virar as costas e vão comer. Mas não deu outra. E ali, se existisse realmente Adão e Eva como entidades, Adão seria o maior frouxo da história da humanidade. Porque ao estar comendo a maçã, o texto sagrado diz que Eva virou-se e ofereceu a ele. Então ele estava do lado dela, nem para defender a mulher. Frouxo. Não existem essas entidades. São conceitos. Humanidade e vidas no plural. Vidas. Várias vidas. Vidas sucessivas. Ali então, eles se veem desobedientes da lei divina, porque ali a árvore é um simbolismo apenas da lei divina, e eles desobedecem à lei divina, e então são retirados do paraíso, pelo qual estavam apaixonados, acostumados. Vejam que o homem é inteligentíssimo, quando ele é criado, homem humano, ser humano, não homem ser masculino. Todos, ali o texto sagrado é muito claro, macho e fêmea os criou, do hebraico ish, do hebraico feminino ishá, homem e mulher, foram criados ambos, simultaneamente. Essa história de criou o macho primeiro é conversa fiada e a filosofia de botequim. Muito, e ruim mesmo. E daquela de cachaça fuleira. Falei mesmo. Falo mesmo. Ali naquele momento, essas criaturas, esses conceitos, começam então a se demonstrar. Ali a humanidade, o Adão hebraico, a humanidade, é retirado de um local maravilhoso. Vocês veem a inteligência dele, deu nome a tudo. Deu nome, ele agrupou vegetais, animais. E é interessante, meus irmãos, que a maioria não se apercebe. Se tem algum vegano ou vegetariano aqui, fique atento a isso, eu vou te dizer. O texto sagrado, no início da Gênese bíblica, diz: comerá de toda a erva do campo. Não fala sobre comer animais, nem derivados de animais.
Isso só vai acontecer a partir do capítulo 6 da Gênese Bíblica, que é o momento do dilúvio. Aí imaginem bem, um dilúvio que mata toda a vegetação, mas sobrar o que para comer? Então ali há a ordem de alimentar-se de animais. Mas no início não. O registro então demonstra que essas criaturas vêm de um lugar que os animais não são mais usados como alimento. Vem também de um local onde cada um trabalha a sua parte e passa para o outro, cada um fazendo a sua função. Porque a punição do ser masculino é trabalhar e viver exclusivamente do seu suor. Só ele por ele próprio. Tem que se virar. Vai ter que capinar, vai ter que cavar, vai ter que plantar, vai ter que cuidar, vai ter que colher, vai ter que produzir, vai ter que comer. Hoje nós sabemos que não funciona assim. A maioria dos nossos jovens, se você perguntar como é que é um frango, eu falo assim, vem na bandeja. O que é milho? Vem na latinha. Por quê? Porque nós não acompanhamos a cadeia produtiva. Isso que ele está falando é engraçado, que eu brinco muito com meu filho, a questão da carne, né? Embora a gente coma, eu falo para ele, filho, Papai do Céu não fez, né, os animais para a gente comer. É pecado a gente matar o animal para a gente comer. Ele vira para mim e fala assim, papai, mas não foi eu que matei, eu comprei no mercado. Exatamente. Certa vez, pensando em uma pessoa, ela falou que não come coração de galinha de jeito nenhum. Aquele espetinho de coração. Eu falei, não, você está maluco, isso eu não como. Por quê? Olha quanta galinha foi morta para comer o coração. Eu falei assim, não, você está olhando pelo ponto de vista errado. Eles estão aproveitando o coração das galinhas que foram mortas para você comer um peito que você come todo dia. São pontos de vista distintos. Mas ali diz que deveria alimentar-se da erva do campo. A punição do homem, cuidar de tudo, fazer todo o ciclo produtivo para se alimentar. A punição da fêmea, da Ixá, da mulher, que é a representação alegórica de Eva, qual é? Especificamente, parirás com dor. Então paria sem dor antes, não é? Como? Num planeta de tecnologia mais avançada, a mulher provavelmente chegava, iniciava o processo de gravidez, não tinha as chamadas contrações Braxton Hicks, que são as falsas contrações, que às vezes a mulher acha que está dando a luz, e o médico fala, não, são falsas contrações, são contrações Braxton Hicks. Que bacana, essa é coisa simples. Eu te desafio a fazer um teste com equipamento que simula as contrações. Você é homem, eu te desafio, viu? Desafio que você coloque aquele aparelho amarrado em você que faz as contrações através de pulsos elétricos. Eu te desafio. Vamos ver se você é homem o suficiente mesmo para experimentar. Tá brincando? Não quero te enganar, não. Mas nós não aguentaríamos parir. Por isso é que é com a mulher. Nós não aguentaríamos. E vocês, mulheres, têm essa mania de entender, parece um ano que vai ter filho. Não! Por um bom tempo serão vocês. Bem feito! Isso é muito claro no texto bíblico, porque diz que naquele lugar mais avançado é a mulher que pare. É a mulher que dá a luz. Mesmo muito avançado, continua sendo vocês. Bem feito! Tentando jogar isso para cima de nós. Vocês nunca se tocaram que o homem, quando fica doente, vira criança? Não é possível que vocês não lembram disso. Imagine grávido com contração. Vai ser uma criança dando a luz a outra. Deus é perfeito em suas escolhas, então aceitem. Vocês foram escolhidos, isso não foi jogado para vocês. Vocês foram escolhidos. Aceitem. E não vai doer menos, por enquanto não. A tecnologia avançar vai. Mas ali então nós supomos que uma mulher chega grávida, já próximo dos 9 meses, não sei se nesse planeta ainda são 9 meses de gravidez, não sei. Mas ela chega lá no ponto de dar a luz. E ela chega e sem muito o que fazer e diz, eu vim dar a luz. Aí uma pessoa chega, não, primeira vez, não, então só chega aqui nessa cabine, o que eu faço? Não, só fica tranquilo, em pé mesmo, tudo bem. Encosta-se um aparelho na criatura, no abdômen dela, e aperta-se um botão. A criança é teletransportada do ventre para o berço, já com o umbigo curado. E já chorando. Pulmão aberto, beleza.
Aí o que acontece? A mulher na hora vai reclamar do quê? Não tem dor nenhuma. Dor nenhuma. Mas vai reclamar do quê? E agora? O que eu faço? Cadê minha barriga? Aí, ele falou, não, pode ficar tranquilo, tem outro botão, aperta, pronto, trinca e tanquinho. E a mulher chega e fala, é só isso? É só isso. Pega uma criança com o braço, ainda vai dar tempo de ir na academia, hein? Que bom. Porque o relato é de que ela passaria a parir com dor. Essa seria a punição da mulher. Agora avançamos em direção ao Novo Testamento. Falamos do primeiro livro do Antigo, vamos ao nobre, ao primeiro livro do Segundo Testamento, do Novo Testamento. É claro que eu vou elogiar muito esse livro, porque é o meu predileto no texto sagrado, é o Evangelho de Mateus. MT, a sigla, porque é o melhor de todos. Por isso que chama MT, não é porque é Mateus. Mateus relata de maneira brilhante, lindíssima. A função do Evangelho de Mateus é provar que Jesus é o Messias. Essa é a função do Evangelho, todo ele, de Mateus. Por isso ele começa falando da linhagem de Jesus, para provar que Jesus vem da casa de Davi, uma das profecias. E Mateus vem buscando cumprir, demonstrar o cumprimento de cada uma delas, para provar ao seu povo que aquele chamado Yeshua, Rameshá, era o Rameshá, era o ungido, Cristo, o eleito. Até então, Yeshua Bar Yosef. Não se traduz nome, mas infelizmente na Bíblia já está assim, Jesus, filho de José. Porque, não sei se vocês sabem, no hebraico não tem o som de J. Todos se lembram disso? Nós já falamos sobre isso? Ah, ok. Então não existe Jesus, nem José. Yeshua e Yosef. Ali então, nós vamos ver Mateus falando sobre esse indivíduo de tamanha grandeza, de tamanha beleza, de tamanha responsabilidade governante do nosso planeta, o nosso guia e modelo para nós espíritas, para nós seres humanos como todos. Mas, como nós espíritas dizemos, ele é o guia e o nosso modelo. Ali, no capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 30, nós vamos ver um relato de Jesus falando do futuro corte que ocorrerá aqui. Quando? Não sei. Existem teorias. Ah, porque Chico Xavier diz que vai ser... Não vou entrar nesse mérito, não estamos aqui para isso. Mas que vai haver o corte, vai. Isso é notório porque ocorre em todo o planeta, sem exceção. Vamos ver ali então, no capítulo 25, mas não vamos falar do 30, verso 30 agora, ele será o último. Vamos falar a partir do verso 31, Jesus diz a sua volta e diz que quando da volta virá um justo juiz e que vai dividir o povo em dois grupos, ovelhas e bodes. Dirá às ovelhas: vinde, pois, benditos de meu Pai, ao paraíso celeste que lhes foi criado desde o princípio dos tempos. Pois eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive frio, me agasalhastes. Estive perdido e me acolhestes. Estive preso ou hospitalizado. Fostes me visitar. E então a Sagrada Escritura relata que esses indivíduos chamados justos, guarde por favor para mim, meu irmão, essa palavra, justos, que os justos virarão e dirão: quando, meu Senhor, te vimos nessas situações, que tenhamos te ajudado. Quando fazes a um dos meus, ainda que é um dos mais pequeninos, a mim o fazes. E ali, as ovelhas que são a representação clássica da mansuetude, da mansidão. Guarde, por favor, minha irmã, para mim a palavra mansos. Ok? Suas palavras? Trevas, choro e ranger de dentro. Justos. Ali então, em Mateus 25, a partir do verso 31, o relato vai se desenrolando e Jesus diz que aquele grupo, aqueles indivíduos são ovelhas. Mas vira para o outro grupo, o grupo dos bodes, e diz: apartai-vos de mim, pois, malditos,
porque não lhes conheço. Pois tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive frio, não me agasalhastes. Estive perdido, não me acolhestes. Estive preso, hospitalizado, não me fostes visitar. E então este grupo virará para esse juiz e dirá: mas meu Senhor, quando foi que te vimos nessas situações que tenhamos deixado de te ajudar? Quando deixes de fazer um dos meus, a mim deixes de fazer. Ali há agora a necessidade de uma explicação que nós chamamos de exegese. Ovelhas simbolizam os indivíduos que são mansos, que são pacíficos, que se dobram. A ovelha é um animal extremamente dócil de se lidar. Qualquer animal conduz a ovelha, qualquer cachorro de qualquer porte. O mais comum usado são os border collies. Mas qualquer cão de pastoreio conduz facilmente uma ovelha. Ela vai na boa, não reage, não agride, ela segue. Por quê? De alguma forma a ovelha sabe que pode confiar no pastor de ovelhas e nos cães que o acompanham, as ferramentas caninas. Porque ela está sempre comendo, sempre bebendo água limpa, sempre protegida. Durante a noite o sono, os cães ficam ao redor, evitando os predadores. Então ela sabe que está protegida. E até mesmo quando vai passar pelo processo de tosquia, que não deve ser muito simples para um animal, porque ela é presa no local e de repente começa a arrastar-se por ela um equipamento fazendo um barulho, uma vibração semelhante ao chamado motorzinho do dentista. Então você imagina você que está do lado de fora ouvindo você só tem que esperar a pessoa dar um grito, ninguém grita, você assim: olha rapaz, ninguém está gritando. Imagina a ovelha sentindo aquilo raspando nela, aquele barulho. Nas primeiras vezes provavelmente ela ficou acelerada, se debateu. Possivelmente da quarta em diante ela devia ficar igual um monge budista, fazendo o som do universo. Por quê? Porque ela entendeu que aquilo não lhe prejudica. Incomoda, mas ela sai dali sem calor, tranquila, mais leve, serelepe, e sai mesmo igual um cachorrinho. Quem já viu a ovelha ser tosqueada, fala: não é possível. Entra um bicho daquela largura, sai aquele bicho magro. Assim, será que tiraram a gordura dele? Não, só o pelo, só a lã. Tá? Então, a ovelha se assemelha àquele que ouviu o Evangelho de Jesus e se dobrou diante dele. Entendeu a mensagem do Cristo e aceitou que, por mais que passe por dificuldades, por sustos, por medos, sabe que o Senhor é o pastor bendito e que ele jamais estará desamparado. Os bodes, o bode é um animal extremamente teimoso. As pessoas chegam a falar que eles são maus. Não existe um animal que seja mau. Só o ser humano tem essa capacidade de ter o vazio do bem, que nós chamamos de mal. O animal não é mau, é dele, é característica dele. Você quer ver um bode? O bode tem uma característica interessante. Se você pegar uma bola, futebol, uma bola qualquer, encostar na cabeça dele, não é jogar a bola não, encostar. Encosta a bola. Quando você encosta, experimente começar a empurrar. Você vai ver uma das leis de Newton ali claramente demonstrada. Toda força concorre em sentido oposto, com a mesma intensidade. Você começa a empurrar, ele vai se inclinando, e você não move ele 1 milímetro do lugar. Você tira a pressão, ele volta ao normal. Você põe a bola de novo, ele torna inclinado. E na hora que você der uma bobeada, ele te dá uma cabeçada e te joga na lama. E se você levantar rápido, vai dar tempo de você ver ele fazendo assim, ó. Na mente dele deve ter passado: bobão, só me lama, empurrando bola na minha cabeça. Normal, pode fazer. O bode é um animal extremamente teimoso e, do nosso ponto de vista, distorcido com relação à compreensão dos animais, porque Leonardo da Vinci diz que um dia conheceremos o íntimo de um animal e, a partir desse dia, todo crime contra o animal será também um crime contra a humanidade. Mas ali, por não conhecermos ainda o íntimo, imaginamos que ele é agressivo, que ele, na verdade, é a representação daquele que ouve o Evangelho do Cristo e não se dobra de forma alguma, não arreda a pé 1 único milímetro dos seus conceitos, dos seus pré-conceitos. E ali se demonstra pré-conceituoso. O indivíduo pré-conceituoso não é uma questão só porque ele tem conceitos antigos, anteriores. É quando ele não aceita de forma alguma abrir mão daqueles conceitos, e então ele se torna preconceituoso. Mas todos temos preconceitos.
E uma coisa que ainda não me explicaram, eu já tenho um conceito dela. Quando me explica, eu vou aceitar aquele ou não. Mas quando eu não aceito abrir mão, aí cai no que a língua portuguesa chamaria de preconceituoso. Ali, o bode representa esse indivíduo que é teimoso, não aceita, não arreda pé, nem mesmo para fazer uma experiência com o Evangelho do Cristo. É também chamado Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. Vai morrer assim. A agressividade da cabeçada que o bode dá, e é uma característica do bode dar essa cabeçada, assemelha-se a um indivíduo que quando você tenta pregoar o Evangelho, ele te agride, ele briga com você, te xinga, a sua família, inclusive há muitas gerações para trás. Essa é a representação desses indivíduos. A única coisa usada ali é essa separação. Mas eu disse que esses indivíduos, as ovelhas, têm duas palavras que as caracterizam. Justos. Justos. Salmo 37, verso 9. Os justos herdarão a terra. Mansos. Mateus 5, verso 5. Os mansos herdarão a terra. Aí vamos ao verso 30. Que então vai demonstrar claramente aquilo que viemos falar hoje. No momento em que haverá separação, deve haver, é necessário que haja limpeza para que nós possamos evoluir. Aceitar é muito difícil, mas é algo que vai ocorrer. Como escolher? O que fazer? Qual é o argumento desse juiz para separar ovelhas, herdeiros da terra, de bodes, candidatos à expulsão? Qual é o único argumento? Pensem. Pensem comigo. Qual é o único argumento que esse juiz bendito usa para separar esses dois grupos? Vamos recorrer a Paulo de Tarso, em 1 Coríntios, capítulo 13, as mulheres amam esse texto. Para colocar, então, em convite de casamento, nossa, misericórdia. Dá para fazer carimbo, de tanto que foi isso. O amor, ainda que haja, eu falo a língua dos anjos, é lindíssimo. Mas Paulo de Tarso fala no verso 12, o verso 11, inclusive nós chamamos na teologia, alguns teólogos, eu faço parte desse grupo, que chamamos de verso invisível. Porque as pessoas passam, estão tão encantadas com aquele monte de simbolismo e de amor, e que se perdem, não entendem o verso 11, onde Paulo de Tarso está preparando os indivíduos para um momento racional do que ele vai descrever no 12 e no 13. E ele está numa sequência lógica perfeita. Ali há uma única voz no texto. A linguística defende que um texto só tem uma voz, não importa quantos autores sejam, quando ele é conciso, quando ele está seguido. Não há, de forma alguma, demonstração de que houve uma inserção externa. Nesse caso, nesse texto de Paulo, não há. É interessante que ele vem falando do amor, do amor, do amor. E de repente ele fala no verso 11. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Eu agia como menino. Agora que sou adulto, deixei as coisas de menino para trás. Paulo está dizendo, estamos no momento da razão. Não é para aceitar apenas aquilo que dizem, mas é o momento em que eu devo analisar. Nenhum momento, durante todo o tempo que nós estamos conversando, eu passei um único conhecimento para vocês. Eu passei informações. E que vocês vão processá-las em suas mentes, e então elas se tornarão conhecimento. Conhecimento não é passado, passa-se informação. Conhecimento é informação processada pelo intelecto do indivíduo. Por isso, alguns, ouvindo a mesma coisa, criam conhecimentos distintos. Ali, nesse momento, há uma separação clara, há um único argumento. E Paulo vem dizer sobre esse argumento. No verso 12 ele diz, se me perguntarem as 3 maiores virtudes, eu direi a fé, a esperança e a caridade. Verso 13, se pois me perguntarem das 3 qual a maior, eu direi a caridade. Jesus fala no Evangelho de Mateus, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o sábio que constrói a casa sobre rocha.
virá a chuva e o vento, ela se manterá de pé. Mas aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, é como o tolo que constrói a casa sobre a areia. Haverá chuva e vento, e ela terminará por ruir. Jesus sempre demonstrou isso. Paulo demonstra isso também por compreender o Evangelho do Cristo através do estudo feito com os seus discípulos. A proximidade com Tiago, ainda que com os atritos, a proximidade com Simão Pedro, com Mateus, ele teve a oportunidade de ouvir o relato dos 12, dos 11 sobreviventes. Ali, ele aprendeu, ele assumiu, assimilou e foi falar com os demais. E ele entendeu a grandeza desse sentimento, dessa atitude, dessa virtude, a caridade. E então, voltamos ao capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 31, e podemos claramente ver que o único argumento usado para a separação dos dois grupos é o exercício pleno da caridade. Tive fome. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 2, versos 14 a 26. Tiago diz: de que adianta despedir-se de alguém dizendo vá com Deus, se a barriga está vazia? Ou seja, se o indivíduo está com a barriga vazia, ele precisa de comida e não de oração. Se um dia eu bater a sua porta e pedir um pão de queijo, não ora por mim não, porque eu vou ficar com muita raiva. E agora eu vou ficar com raiva e com fome. Barriga vazia precisa de comida. E Tiago diz: de que adianta dizer vá com Deus se a barriga está vazia? E ele diz de maneira brilhante, grandiosa, como só ele poderia dizer: mostre-me a tua fé sem obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Pois, na verdade, eu vos digo que a fé sem obras é morta em si mesma. É esse Tiago, irmão do Cristo, que defende tão lindamente em sua carta a caridade bendita. Vamos agora ao verso 30, e com ele encerramos por hoje. No verso 30, Jesus fala acerca do servo infiel, do servo incompetente, do servo maldoso. E ele diz que esse servo maldoso terá pés e mãos atados, onde não haverá mais a possibilidade de escolha. Será lançados. Onde haverá? E ali, claramente, Jesus mostra que será lançados as trevas, trevas do conhecimento. Choro pela saudade descabida de um tempo e de um local que eu não sei qual é. E ranger de dentes por entender que eu sou o único culpado de todo o suplício pelo qual estou passando. Jesus então diz: o servo infiel será retirado, terá pés e mãos atados, não tem direito mais de escolha. Acabou. Naquele momento não mais. E será lançado a um local de trevas. E haverá choro e ranger de dentes. Ali fechamos a teoria de que na Gênese bíblica, capelinos escreveram a sua lembrança do seu passado antigo, de um local com tecnologia extremamente avançada, e relatam como uma retirada de um paraíso, e realmente era. Mas entendem também que são os únicos culpados por terem desobedecido à lei divina. Vamos perceber então, meus irmãos, o momento em que eu faço a pergunta a cada um dos presentes, de maneira respeitosa. Não precisam me dizer, apenas analisem com vocês mesmos. Respondam para suas próprias mentes. Qual a opção vocês escolhem? Vocês querem se tornar seguidores desse planeta, continuar sendo habitantes desse planeta, ou preferem serem os autores da Gênese bíblica de um outro planeta? De repente você tem uma veia literária, quer escrever, e vou continuar como eu estou, porque eu vou ser retirado e lá vou escrever. Pelo menos lá eu vou ter condições de colocar. A escolha é só sua. Ninguém pode fazer essa escolha por você. E o livre-arbítrio nunca lhe será tirado, porque quem nos deu é perfeito em tudo que é e em tudo que faz.
Ele seria o único capaz de tirar o livre-arbítrio, mas ele não comete erros. O livre-arbítrio é o que tem que ser, está como deve ser. Esta criatura bendita e grandiosa, a qual nós chamamos apenas de Deus. Alguns chamam de Yahvé, outros de Alá, outros de God, nós chamamos de Deus. É esse ser bendito que, mesmo sendo expulsos, nunca desiste de nós. Nunca! Por isso eu costumo dizer que, se for necessário, eu caio para que ele seja exaltado. Porque ele é o artífice. Eu não passo de uma reles ferramenta na mão do meu Senhor. Glorifico a Deus pela oportunidade bendita que estão me dando. Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos, a casa através dos que me convidam. Desejo a vocês a bênção do profeta Isaías, que o Senhor dobre cada bênção de vocês. É claro que eu não sou um profeta, quem me dera, nunca, tão cedo, talvez daqui a alguns milhares e milhares de séculos, mas é o que se aproxima. Isaías diz que aquele que recebe em sua casa um profeta e permite que ele fale do Senhor, receberão em dobro as suas bênçãos. Eu não sou um profeta, mas vocês me recebem na casa de vocês e permitem que eu fale do meu Senhor. Então eu evoco dos céus sobre esta casa as bênçãos de Isaías. Que todas as suas bênçãos sejam dobradas. Agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou, eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre Ele. E me disse certa vez ao pé do ouvido: não vou limpar nenhum dos teus crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus. Porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra, Ele não se esquece de alguém como eu, que por enquanto não passo de um trapo de imundície. Encerro em definitivo nas palavras de Aurélio Agostinus, o bispo de Hipona, a quem carinhosamente chamamos de Santo Agostinho, quando ele fala do encontro com Deus. Se você ainda não teve, meu irmão, ora ao Senhor para que você tenha. É formidável, é fantástico. Agostinho diz, e nas palavras dele encerro, mais uma vez, com um coração cheio de gratidão pela oportunidade de falar do meu Senhor. Agostinho diz: apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Procurá-lo, a maior das aventuras. Encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.